Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para mais um encontro, com um coração repleto de felicidade, pelo grande êxito do nosso encontro de formação em Belo Horizonte, no último final de semana. Gratidão a todas que tiveram presente. Tivemos 60 mães presentes no nosso curso de formação. Gratidão imensa pela acolhida também do Padre Giovanni, por todos que estavam, ajudaram, apoiaram. Foi uma grande alegria e tudo correu conforme os desígnios de Deus, graças a Deus. E fazendo aqui já um lembrete, enquanto as nossas filhas vão entrando aí, para participar conosco deste momento, que nós teremos outro momento de formação, dia 15, 16 e 17 de março, em Brasília. Então, quem quiser maiores informações, pode nos mandar mensagem, pode entrar no nosso Instagram, que vão encontrar ali o flyer de divulgação, maiores informações. Será uma grande alegria tê-las conosco nesses 3 dias, onde também teremos a presença do nosso Bispo Dom Adair José, do nosso Pai Fundador Frei Paulo Maria e do Padre Henrique. Então, quem puder estar conosco será uma grande alegria. Boa noite a todas que estão entrando. Deus abençoe, filhas. Uma grande alegria. Creio que podemos já ir começando as nossas orações para dar início, então, à nossa meditação de hoje. Hoje quero fazer uma oração especial que tem inquietado o meu coração para rezar sempre e cada vez mais esta oração. E também é uma oração que sempre eu venho rezando, mas não com constância, e também é um tema que venho meditando sobre o anjo sacerdotal, né, dos nossos filhos. Então, vamos rezar esta oração do Papa Pio XII. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dos vossos santos angélicos e dos vossos servos, fazeis labaredas. Enviai, pois, ó benigníssimo Jesus, sacerdotes ao povo, que é vosso e quer ser vosso. Sacerdotes que, por estarem revestidos de justiça, sejam para ele verdadeiros anjos. Anjos de pureza, preferindo o vosso amor a todas as outras formas de amor, mesmo ao terno e santo amor humano. Anjos de amor, renunciando às alegrias de uma família terrena, construindo em vez dela uma família mais numerosa, da qual serão pai e pastor, tendo um amor especial aos pequenos, apoiando-os nas suas lutas e mostrando-lhes, nas dúvidas que os oprimem, a vereda celeste da virtude e do dever. Anjos de graça, purificando as almas, elevando-as e unindo-as a vós por meio do pão da vida. Anjos de paz, abrindo a porta do céu àqueles que exalam o último suspiro, onde vós sois a luz infinita e a alegria dos corações, por todo o sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração
práticos desta virtude, nós precisamos entender um pouco sobre o seu conceito. Achei necessário aprofundarmos um pouquinho mais. Então, vou para a temperança. Olha que maravilha! Ela é a virtude, então, anexa a esta virtude cardeal da temperança. Então, a virtude da humildade, ela vem para coibir, para inibir o nosso apetite desordenado. Nos dizer que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos colocar diante de Deus com esse olhar de pequenos, com esta postura humilde, uma postura sincera. Então, ela é esse primeiro movimento de uma vida espiritual, de uma vida interior. Nós precisamos, então, desta virtude da humildade para bem rezarmos, para aprofundarmos na nossa vida de oração. Mas vamos entender um pouquinho mais o que o Padre Roio Mari então fala. Por que ele vai dizer que a humildade é derivada, então, da virtude da temperança? Ele fala que, primeiramente, é uma virtude porque nos inclina ao bem, nos inclina a algo que é excelente, algo que é bom. Por isso é uma virtude. E se é virtude, é moderar o nosso apetite. Então, vai nos moldar. Porque, ao contrário da virtude da magnanimidade, a virtude da temperança, ela não nos leva para algo alto, para alguma grandeza, mas ao contrário, ela nos leva para um campo de nos colocarmos, como nós falamos, como pequenos, como miseráveis, diante da grandeza do amor e do poder de Deus. Então, como ela vai nos moderar, desses apetites? Porque ela vai justamente nos colocar nessa posição de nos encontrarmos, de nos vermos como nós somos. Então, nós somos filhos de Deus, elevados a este lugar de filhos pela misericórdia, pelo amor de Deus. Então, eu preciso ter um coração sincero, um coração contrito, um coração humilde, para que eu possa verdadeiramente pedir perdão a Deus, me colocar diante de Deus, para que Ele possa vir, então, com toda a sua compaixão, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, me elevando, então, de novo a este lugar de filho, a este lugar de união, de semelhança com Deus, a qual nós somos criados e perdemos pelo pecado, perdemos pela desordem do pecado. Então, e ele é justamente esse ordenador, a virtude da humildade vem então para ordenar os nossos apetites e essa própria olhar de excelência que nós tendemos a ter para conosco mesmo, porque ele nos tira deste lugar de soberba, esta virtude, e nos coloca num lugar contrário a ela, um lugar de baixeza, um lugar de pequenez. Então, como eu vou combater a virtude da soberba pela humildade e as suas anexas, que nós vamos falar um pouquinho também. E, em primeiro lugar, o que a humildade, então, faz? Ela nos coloca à luz da verdade. Então, olha outra virtude aparecendo. Nós já falamos nas lives anteriores sobre este tema que a obediência e a virtude estão diretamente relacionadas. Não tem como eu ser humilde se eu não sou obediente. E não tem como obedecer se eu não tenho um coração humilde. E aqui nós estamos encontrando uma outra, o conhecimento, a verdade. Se eu não tenho esta luz desta virtude da humildade sobre a minha inteligência, me revelando a verdade, me revelando de fato quem eu sou,
para que a soberba não me domine, para que também a minha consciência não trabalhe contrário ao progresso que Deus me convida para a minha vida interior, eu vou me perder. Eu vou ficar em meio às trevas do orgulho, da soberba, da vaidade. Então, a virtude da humildade, ela vai fazer com que nessa negação que a mentira, a soberba me leva, a humildade já vai me levar para o contrário disso. Vai me levar para um caminho de luz, para um caminho que eu possa enxergar, né? Vislumbrar, então, aquilo que é real. Então, eu vou reconhecer os meus pecados. Então, os santos vão nos ensinar que, por mais progresso que nós tenhamos na vida espiritual, eu sempre vou me considerar um pecador, que preciso da misericórdia e do perdão de Deus. E preciso me colocar nesta condição. O Padre Rui Marim vai continuar dizendo, como não há inconvenientes, né, aqueles que receberam algo de Deus, conheçam, saibam que receberam algo de Deus, como nos ensina São Paulo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem do próprio Deus, para conhecermos os dons de Deus que nos concedeu. Então, a humildade, ela pode proferir esses dons que recebemos de Deus, né? Os dons que também são provenientes no próximo. Então, a humildade me revela a verdade de quem eu sou, dos dons e talentos que recebo de Deus também, e também do próximo. Então, a pessoa com um coração humilde, ela consegue ter boas relações, e relações de caridade para com o próximo, porque ela consegue perceber que aquilo que o próximo faz é algo da natureza e leva ao coração dele a compaixão, e também consegue reconhecer os seus talentos, consegue reconhecer os seus dons, que o próximo é capaz de fazer algo que eu não sei, que eu não consigo fazer. Então, isso vem de um coração humilde, né? De um coração compassivo. Então, a humildade, filhas, ela não requer que o homem considere o que tem em si mesmo apenas, só os seus pecados, como coisa pior que o próximo também tem em si mesmo, né? Os pecados que o próximo me apresenta. Mas, por mais santo, né? Por mais obrigações que qualquer homem tenha diante do mundo, o coração humilde o verá como um filho de Deus, que precisa da misericórdia, que precisa da compaixão, que precisa ser conhecido, né? E precisa conhecer a Deus. Então, o Padre Rui Marim vai trazendo esta relação para nós com a temperança, que é muito importante. E para completar a nossa meditação de hoje, filhas, eu quero trazer agora um pouco algo mais prático, né? Um olhar mais prático, que é o que Jesus ditou a Beata Conchita. Porque tantas vezes nós ouvimos, né, falar da virtude da humildade, pensamos tantas vezes sobre essa virtude, mas às vezes não a percebemos com a profundidade que ela tem, porque não a relacionamos verdadeiramente com aquele que é a própria humildade. Então, Jesus vai dizer a Beata Conchita que a humildade é a virtude do Verbo encarnado. Então, quem é o humilde? Jesus. Ele que é Deus, olha a grandeza de quem ele é e se faz pequeno, se faz uma criança. E tudo isso para obedecer ao Pai, a união dessas duas virtudes. Então, Jesus começa ditando para Beata Conchita, no livro Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes,
A mesma coisa que o Padre Roio Marim nos disse, que esta virtude ela é fundamental. Ela é a base de todas as virtudes. Ela é a mãe de todas as virtudes. Ela é o sal, a vida, que a terra fecunda das virtudes só pode prosperar mediante este fermento, este adubo que é a virtude da humildade. Então ela só brotará, né? O sol só alcançará esta terra e só crescerá e só reproduzirá se tiver a virtude da humildade. Então ele vai dizer que há muitos graus de obediência, há muitos graus que nós conhecemos do progresso da oração, da nossa vida interior, mas só há uma verdadeira obediência, uma verdadeira vida interior se tivermos a virtude da humildade, né? Então, a humildade ela vai trazer uma outra virtude para nós que também está no Verbo encarnado, que é a pobreza. Então, pobreza, humildade e obediência estão interligadas. E são as virtudes do Verbo, e são as virtudes que nós temos que pedir, filhas, diariamente na nossa oração. Que nós tenhamos as virtudes de Jesus pequeno, de Jesus menino, do Verbo encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria. Que sejamos obedientes, sejamos humildes e sejamos pobres como Jesus o foi. Então, a humildade, ela é a vida de todo o ato da nossa vida interior, da nossa vida espiritual. E ela traz a pureza nestes nossos atos. Então, todo o movimento santo, filha, que nós temos na alma, tudo aquilo que é de bom, por isso nós falamos com o Padre Roio Marim, que é uma virtude porque traz algo bom, nos leva a algo bom. Isso também Jesus vai dizer aqui para a Beata Conchita. Então, a humildade como esta filha do Verbo de Deus, ela vai então trazer para nós algo de profundo, de união com o próprio Jesus. Então, aqui nós encontramos um grande ponto, filhas, para a necessidade dessa virtude na vida de oração. A oração é esta elevação da nossa alma a Deus, da nossa inteligência a Deus. Então, para nos elevarmos, nós precisamos deste ato puro que nós acabamos de falar. E este ato puro de humildade me transcende para o Verbo, para a comunhão com Jesus. Este processo, ele precisa a cada oração. Por isso que nós vamos ver muitos santos e muitos mestres da vida espiritual nos ensinando que quando eu começar uma oração, eu devo me colocar prostrada humildemente diante de nosso Senhor. Colocar e reconhecer, né, por meio de palavras, atos e pensamentos, a grandeza de Deus, o seu amor, a sua bondade e misericórdia sobre mim. E também reconhecer os meus pecados, a minha pequenez e quem eu sou, as minhas inclinações, para depois eu começar a rezar. Porque aí na minha oração, então, eu buscarei encontrar essas verdades que nós acabamos de dizer, à luz desta humildade, à luz desta virtude. Isso se tornará extremamente claro para nós, a vontade de Deus. E é isso que nós buscamos tanto na oração. Então, Jesus continua dizendo para a Beata Conchita que aqueles que vivem a virtude da pobreza, da obediência e da humildade são muito amados pelo coração dele. Por quê? Porque essas virtudes
brotam do seu próprio coração. Então, se quero ser humilde, preciso me unir ao coração de Jesus. Olha, tão bela a devoção que nós temos aí há tantos séculos na nossa igreja. Então, devemos procurar também esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus e esta união, como São João Evangelista nos ensina, em ouvir as batidas do coração de Jesus, ou a mesma comunhão que Santa Gertrudes teve, Santa Matilde, Santa Maria Alacoque e tantas santas da devoção do coração de Jesus. Que nós possamos também ter este mesmo desejo e assim encontraremos o fundamento, encontraremos as luzes desta virtude. Então, nasceu a humildade de Jesus e gerou a obediência. A obediência e a humilhação do Verbo ocorreram em um único ato. Então, no ato, filhas, que vocês forem humildes, vocês estarão sendo obedientes. Obedientes à vontade de Deus, obedientes ao chamado que Deus faz ao coração, obediente a nosso próprio desejo de santificação. Então, no momento sublime em que o Verbo se oferece ao Pai para salvar o homem, naquele instante de Jesus brilharam essas virtudes no Verbo encarnado. Isso é muito belo, não é, filhas? Mas eu queria chamar agora a atenção para um aspecto. Tantas vezes nós pensamos nessa virtude e até colocamos ela nos nossos projetos de vida, desejosos de sermos humildes, mas talvez nós precisamos meditar sobre algumas virtudes anexas da virtude da humildade, que vai nos auxiliar neste processo. Então, às vezes quero ser humilde, mas me faltam alguns elementos, algumas bases, algumas ramificações desta grande raiz de todas as virtudes, desta grande mãe de todas as virtudes, como diz Jesus, a Beata Conchita. Então, na família aqui das virtudes, que assim chama esta estrutura que nos apresenta a Beata Conchita, nós vamos ver que a humildade está junto com outras virtudes. A primeira delas é a docilidade. Então fica aqui para as senhoras meditarem, filhas. Eu não sou ainda humilde porque me falta um pouco de docilidade, me falta um pouco desta virtude, ou eu ainda não sou humilde porque me falta a modéstia. A modéstia tanto no âmbito corporal, no âmbito do gesto, no âmbito das palavras, do olhar, algo corporal, algo exterior, ou também me falta aquela modéstia interior, aquele desejo sincero de pobreza espiritual, de humildade no meu interior da minha alma, de escondimento, de recolhimento, de silêncio. Então ainda sou exterior demais, né? Que seria essa modéstia espiritual. Ou me falta ainda o pudor, esta virtude que infelizmente está tão esquecida nos tempos de hoje. Ela também no seu âmbito corporal, no seu âmbito exterior, no seu âmbito dos gestos, das palavras, do olhar, mas também no âmbito espiritual, né? Velar aquilo que é sagrado, né? Guardar no coração tudo aquilo que nosso Senhor vem fazendo. A gente recebe uma graça, recebe um toque do amor de Deus, eu já quero anunciar, né? Eu já quero tornar aquilo público. E eu não consigo. Isso, né? Essas duas virtudes, modéstia e pudor, que caminham unidas. Uma vela guarda, a outra revela a beleza de Deus. O pudor guarda, a modéstia revela o amor de Deus, revela a beleza de Deus. E isso está perdido. Então, como eu estou no âmbito dessas virtudes?
Depois a boa vontade, né? Esta virtude também que traz uma certa prontidão. Depois a mansidão. Eu tenho um coração manso, como o próprio Jesus nos convida a ter um coração manso e humilde. Eu tenho. Como está a mansidão? Também no aspecto exterior, mas também no aspecto interior. Eu sou mansa, né, ao que Jesus me pede, me move na minha alma? Ou aquilo nas relações exteriores, no trabalho, com as famílias, com meu esposo, minhas filhas, meus filhos? Depois a virtude da bondade, né? Eu sou bom diante de todas as adversidades, boa diante de tudo aquilo que vejo, boa diante das alegrias também, né? Depois a virtude da amabilidade, que é uma virtude tão necessária para as mães espirituais, por isso que nós meditamos e estudamos com aquelas que fazem parte do nosso apostolado. E a benignidade também, que eu acabei de falar, né? A doçura, a condescendência reta, seja uma consciência clara diante de tudo, e a delicadeza, também como algo exterior, mas também como algo interior. Então, filhas, ficamos por aqui. Fica aí um pouquinho desta parte final também para as senhoras meditarem, para as senhoras pensarem um pouco como que estão também essas virtudes anexas, porque elas vão nos ajudando a chegar à plenitude desta grande virtude que é a humildade. Então, se eu não tenho um coração manso, dócil, amável, né, e com tantas virtudes que nós acabamos de dizer, eu não chegarei a um coração humilde. Gratidão a todas. Peço perdão pelos entraves que eu estou vendo aqui da internet. Rezem, filhas, para a gente conseguir aqui uma internet melhor para que as nossas lives possam fluir. Gratidão a todas. Deus abençoe. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.